Bom, agora a gente vai falar de tipos de propriedade. Felipe, o que você quer dizer por tipos de propriedade? Quando você vai fazer um financiamento, uma das primeiras coisas que você vai ter que falar é qual propriedade você está comprando, qual que é a finalidade daquela casa. Basicamente, existem três: residência primária, residência secundária e investimento, tá bom? É basicamente o que você vai comprar vai se encaixar em um desses três, digamos assim, uma dessas três categorias. Então vamos lá. Residência primária é a que você vai morar, né? Você está comprando aquela propriedade para você literalmente morar nela o ano inteiro, ou durante a sua vida toda, quem sabe, né? Propriedade secundária pode ser uma casa de férias, por exemplo. Eu tenho uma casa de férias em Orlando, na Flórida. Eu comprei ela financiada com loan como se fosse uma casa secundária para mim, uma casa de férias. E existe também as propriedades de investimento, tá? E que são propriedades que você vai estar comprando com o intuito de colocar um inquilino lá dentro e receber um aluguel todos os meses. Felipe, qual que é a diferença, né, dessas propriedades? A propriedade primária, você normalmente tem a taxa de juros mais baixa do que a secundária e as propriedades de investimento, e você não vai colocar inquilinos lá, você não pode. Você tem que ser o ocupante principal daquela residência, tá bom? Então, a residência primária, juros menores do que secundária e investimento, e você tem que ser o principal ocupante da propriedade. Agora vamos falar de propriedades que são secundárias, né? Propriedade secundária, ela pode até ter o juro semelhante a uma casa que seja seu primary residence, né? Residência primária. Ela normalmente é um pouquinho mais alto, tá? E sobre inquilinos, geralmente eles ainda não são permitidos fora de circunstâncias limitadas. Às vezes o banco pode falar, você pode ter inquilinos se eles ficarem lá no máximo 15 dias no ano. Ou seja, nada, né? Mas basicamente eles não gostam. Residência secundária, você não vai ser o principal ocupante, né? Porque você não vai estar lá a maior parte do ano. Mas um dos requisitos é que você tem que ocupar aquela casa pelo menos 30 dias durante o ano, alguma coisa assim. E eles têm limitações também para deixar você colocar inquilinos na propriedade, tá bom? E por último, as propriedades de investimento, tá? Que as taxas de juros do financiamento são maiores, sim. E por outro lado, eles deixam você colocar inquilinos lá à vontade. Você pode colocar uma pessoa para ficar morando o ano inteiro lá e o banco não tá nem aí, ele só quer que você pague o aluguel, tá bom? E basicamente é isso. Primária, você vai usar a casa para você morar nela, você vai ser o ocupante, tá? E normalmente os bancos, eles preferem fazer empréstimos para propriedades que sejam casas primárias, porque já que você que vai morar lá, eles pensam assim, você vai tomar conta da casa, você vai se preocupar mais com a casa, e isso deixa eles mais confiantes em te dar um financiamento. Porque eles falam, o likelihood, né? Como é que fala? O likelihood é como se for, as chances dessa pessoa acabar não pagando aluguel são menores, porque vai ser a casa dela mesmo, né? Ela vai pagar as contas da casa dela, ela vai cuidar da casa, etc. e tal. Propriedade secundária, também conhecido como casa de férias, é um termo que a gente usa quando você ocupa a casa por meio período, ou digamos assim, por uma parte do ano só, e esse tipo é tipo uma casa de férias, basicamente, né? E os lenders podem ser mais rígidos quando você quer pegar um financiamento para uma casa secundária. Então, esse tipo de propriedade é um investimento mais arriscado para o banco, né?
porque na teoria a casa vai estar vaga por maior parte do tempo. E uma casa de investimento é uma propriedade que vai ser comprada com o objetivo de você colocar uma pessoa para você coletar aluguel todos os meses, né? Então, os bancos veem essa propriedade como um risco razoável, tá bom? Então, é menos... Por isso mesmo, é menos provável que eles emprestem menos dinheiro para os investidores, porque vai ter alguém lá o ano inteiro para fazer o pagamento daquele aluguel e pagar o empréstimo, né? Então, quando eles fazem empréstimos para esses investidores, eles vão ter uma taxa de juros maior também e os requisitos de crédito um pouco mais rígidos. Porque se a pessoa que está lá não pagar o aluguel, quem que vai ter que pagar o financiamento, né? O dono da casa. Se o renter que está lá atrasa o aluguel, quem vai ter que arcar com isso? O dono da casa. Então, eles são mais rígidos com os critérios de requisito de crédito e tudo isso daí. A taxa de juros são maiores e é assim que eles ganham dinheiro, porque o banco vê o risco dele, né? Então, ele aumenta os juros e aumenta também, fica mais difícil de comprar, porque ele pede um down payment maior. Ele aumenta os juros e tenta diminuir o máximo o risco deles. Como é que eles diminuem o risco? Maior down payment, maior taxa de juros e os requisitos de você como pessoa, eles são mais exigentes também. Você tem que ter uma pontuação do credit score maior, etc e tal. Então, esses são os jeitos convencionais, tá? As casas que estão numa caixinha de formas convencionais, tá bom? E no livro, pessoal, na página 85, a gente fala também de algumas maneiras não convencionais, tá? E a gente fala um pouco de hard money lender. Para você que não sabe, hard money lender é literalmente um banco pequeno, ou um banco médio, ou até um banco grande, só que eles fazem empréstimos para investidores fazerem fix and flip. Se você está olhando esse treinamento achando que você vai comprar uma casa para você reformar e vender, esse treinamento não é sobre isso. Esse treinamento é como comprar sua primeira casa de uma forma convencional. Fix and flip não é uma forma convencional de comprar casa, tá, pessoal? Quando você faz um fix and flip, você usa um hard money lender, que é um lender que vai emprestar o dinheiro para você fazer a compra da casa, que você não vai morar nela, e reformar aquela casa e vender num espaço curtíssimo de tempo, em no máximo 9 meses, 1 ano, tá bom? Então, isso é o hard money lender, que a gente fala mais disso daí no treinamento do investidor imobiliário. Se você não tá lá, você tá perdendo, tá bom? Mas vamos falar do hard money lender, né? Ele tem prós e cons também, rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Os prós do hard money lender é que ele possui, ele olha a propriedade, ele não olha para você, ele está mais interessado na propriedade do que em você, tá bom? E normalmente ele faz o funding do dinheiro, o processo do financiamento é muito mais rápido, menos burocrático e mais rápido, tá bom? E a casa é a garantia deles de qualquer forma, né? Então estão preocupados para ver se os números da casa são bons, né? Então é isso daí, eles fazem o processo tudo muito mais rápido, ele não exige um histórico de crédito muito forte, só que agora tem o lado com também, né? Tem os contras, né? O custo do hard money lender é muito mais caro, os juros são mais altos, a originação do loan é mais alto, eles cobram mais pontos também, e os custos do closing são mais altos, né? Devido a tudo isso que a gente já falou, que os juros é maior, os pontos são maiores, etc e tal. E eles são bem conservadores também quando eles vão falar, você fala, vou comprar casa por 200, coloco 50, vou vender por 350. Então eles olham tudo isso daí também, eles são mais, digamos assim, chatos em relação à casa propriamente dita, tá? E às vezes os termos do hard money não são muito flexíveis também, né? Porque eles falam, você tem que pagar o loan em 9 meses, você para fazer uma extensão, você tem que pagar outro ponto, etc e tal. E também o hard money lender, ele literalmente ele tem taxa de appraisal, ele pode ter ou não, depende de lender para lender. Enfim, é uma série de coisas que ele pode colocar, como a gente fala de junk fees, que na verdade são
é como ele ganha dinheiro. É na originação do empréstimo para você, tá bom? E também 100% do dinheiro que você paga de mensalidade para o Hard Money Lender é juros, você nunca paga principal pay down. Então, basicamente é isso. A gente fala muito mais detalhes sobre isso no investidor imobiliário, mas era para vocês terem uma ideia, tá bom? E também a gente fala sobre Seller Finance no nosso e-book de Seller Finance, no treinamento de Seller Finance no investidor imobiliário. Você pode aprender mais. E eu vou pegar a última parte do nosso treinamento para falar de um loan que se chama DSCR, tá? Que isso daqui é um extra, porque isso daqui, DSCR, é um empréstimo para investidores, tá bom? Então, talvez mais para o final eu vou falar sobre isso. Deixa eu ver aqui no nosso livro também, no nosso e-book. E basicamente é isso a aula de hoje, pessoal. Vocês já devem estar craque como que funciona o processo para comprar a sua primeira casa, né? Mas a gente, se você tem alguma dúvida, volta nas aulas, reassiste, tem mais de 20 aulas para você ver. Mas eu acredito que você, com esse conteúdo que você aprendeu aqui, você já está sabendo mais do que 90% do que muito americano aí também, porque eles não sabem como é que o processo funciona, tá bom? Então é isso, até a próxima aula, tchau, tchau.